estudantes! Sejam bem-vindos ao SPE com você. Eu sou a professora Daniela e hoje nós vamos iniciar o conteúdo presente no capítulo 5 do seu material, lá no volume 2, que está entre as páginas 2 e 13 e se refere às ideias iluministas na América. Então pegue seu livro, pegue seu caderno para que você realize suas anotações e para que a gente consiga desenvolver bem esse conteúdo, ok? Bom, para iniciar o nosso debate, para iniciar o nosso tema, vamos retomar o que é o movimento iluminista. Vocês lembram a que se refere esse movimento? O que é o iluminismo? Lembrem-se que esse movimento surgiu lá na Europa, no século XVIII, e ele se refere principalmente a um movimento que buscava a autonomia do sujeito, a autonomia do ser, através dos pensamentos racionais, do uso da razão. E essa autonomia não era só uma autonomia individual, ela estava também pautada na economia, na liberdade, tá? Política, na autonomia política e na autonomia econômica. O político aqui é bem importante porque o sistema vigente e o sistema do qual o iluminismo era contrário é o absolutismo. Lembram-se em que o poder estava nas mãos do rei, do antigo regime, né? O absolutismo que é chamado de antigo regime. Então a vontade do rei, ela está acima da vontade do povo, né? Então é justamente esse sistema em que o iluminismo se coloca contrário, se apresenta contrário. E aqui tem algo bem importante para a gente pensar, né? E para a gente se questionar. Se é um movimento que surgiu lá na Europa, como é que esse movimento chegou aqui nas Américas, chegou aqui no Brasil? Então vamos começar aí a tecer, a compreender como que essa transposição, como que essas ideias chegaram aqui no Brasil, tá? Bom, lembrem-se que as Américas eram formadas por colônias dos países, das metrópoles que estavam na Europa. Ou seja, Brasil era uma colônia da metrópole Portugal. As 13 colônias que hoje são os Estados Unidos eram colônias da Inglaterra. Alguns outros países eram colônias da França, da Espanha. E aí, justamente por conta disso, as universidades demoraram para surgir aqui, muito mais do que demoraram para surgir na Europa, né? Então elas surgiram posteriormente do que as que existiam na Europa. E aí o Brasil tem uma particularidade bem interessante, por quê? Porque nas colônias da Espanha, por exemplo, existiam universidades desde o século XVI, mas no Brasil isso demorou muito para existir. Por conta disso, os colonos brasileiros, eles iam até a Europa estudar. E chegando na Europa, eles entravam em contato com o quê? Com as ideias iluministas. Justamente com as ideias que nós comentamos que eram contrárias à centralização do antigo regime, né? Ao contrário ao absolutismo. Então, esses colonos estudavam principalmente medicina e direito, mas existiam outros cursos também. E quando eles voltavam aqui para o Brasil, chegavam aqui no Brasil, começavam a difundir essas ideias iluministas. Começavam a debater essas ideias iluministas e começavam a ser contrários à centralização política da metrópole, contrários ao controle, à fiscalização realizada por Portugal sobre a colônia do Brasil, né? Sobre o Brasil. Esse controle, gente, ele ocorria não só na vertente política, tá? Mas ele ocorria também na vertente econômica. Vocês podem observar, e peço que vocês abram um livro aqui na página 4, onde vai ter essa gravura que demonstra o controle econômico de Portugal sobre os produtos que chegavam no Brasil. Mas na própria legenda dessa imagem diz que esse controle também era cultural. Então, a metrópole Portugal controlava as informações que chegavam no Brasil, as formas de entretenimento que chegavam no Brasil, a política e a economia também. A economia aqui detalhada, né, por meio dessa imagem. Então, percebam que os questionamentos, eles surgem justamente através desse controle da metrópole. Aqui tem algo, gente, bem interessante de se pensar do movimento iluminista no Brasil, tá? Que os intelectuais que trouxeram essas ideias de lá para cá, que trouxeram da Europa para o Brasil, eles não eram contrários ao rei, tá? Aqui no Brasil, apesar do iluminismo ser contrário ao antigo regime. Aqui no Brasil, esses intelectuais apenas queriam que a metrópole ouvisse as suas reivindicações, mas eles não queriam que o rei caísse, que o rei saísse do poder, que o rei não existisse mais. Tudo bem, eles aceitavam a legitimidade do poder do absolutismo, do poder do rei, mas eles queriam que parasse de ser tão duro, que a metrópole, que Portugal, começasse a ouvir
mais, né, as ideias dos colonos, começassem a ouvir as reivindicações para que isso gerasse melhorias sociais para esses colonos. Então é importante destacar essa diferença do iluminismo lá da Europa para o iluminismo que chegou aqui no Brasil. Tudo bem? Bom, então para que vocês fixem e retomem esses conteúdos em torno do iluminismo e de como isso chegou aqui no Brasil, peço que vocês realizem a atividade número 1, lá da página 4 do livro de atividade de vocês, tá? Ela vai permitir que vocês retomem aí esses conteúdos e nós vamos corrigir essa atividade na live dessa semana. Tudo bem, gente? Bom, gente, existiram diversas revoltas aqui no Brasil que surgiram através dessas ideias iluministas. Elas vieram com muito mais força depois que as 13 colônias, onde hoje é os Estados Unidos, conseguiram a sua independência. Então, quando as 13 colônias lá adquiriram essa independência, a galera aqui do Brasil, os intelectuais aqui do Brasil pensaram, nossa, olha, nós já estamos aqui questionando essa autoridade, né, total do rei, da coroa portuguesa, agora as 13 colônias lá conseguiram a sua independência. Bom, então nós temos que lutar por essa independência também. E aí surgem diversas revoltas ao longo de todo o Brasil. E para iniciar o tema dessa revolta, para iniciar o conteúdo dessa revolta, eu peço que vocês abram o livro de vocês, lá na página 6, que tem esse texto aqui, para que a gente comece a iniciar esse debate. Minas Gerais foi, por um período de 50 a 100 anos, o lugar mais rico de todas as Américas. Muito mais do que qualquer província espanhola, do que as colônias francesas, ou mesmo que aqueles 13 estados de língua inglesa recém-declarados independentes. Nós comentamos agora, né, sobre a independência das 13 colônias. Ainda assim, quase todos os impostos iam para a coroa, literalmente, para que Sua Majestade decidisse o que fazer. O Estado não era formado pelo povo, o Estado era a rainha e o povo súdito, obediente. Então esse texto ele faz com que a gente comece a debater aí como que surgiu, né, a Conjuração Baiana e por que a Conjuração Baiana ela foi uma das mais importantes dessas revoltas iluministas de caráter iluminista no Brasil. Aqui do lado eu vou colocar um quadro que sistematiza a Conjuração Baiana para vocês. Esse quadro tá lá na página 3 do livro de atividade de vocês, tá? Então ao longo do que eu for falando aqui para vocês vai estar sistematizado aqui no quadro, vocês podem acompanhar melhor. Beleza, gente? Bom, então esse texto traz algumas características importantes que a gente pode trabalhar. Que Minas Gerais era um estado muito rico. Por quê? Por conta da mineração, né? A mineração, o ouro extraído ali naquela região, fez com que ela fosse uma região aqui no Brasil extremamente rica, não só no Brasil, nas Américas. O povo que estava ali naquela região era principalmente os afrodescendentes, os escravizados que trabalhavam nessa extração do ouro, que trabalhavam aí para os seus senhores, extraindo esse ouro, principalmente outras atividades também, e que faziam com que esse comércio nessa região se desenvolvesse de maneira muito grande. Então, os escravizados e os comerciantes eram os principais atuantes, tá? Desse pequena localidade aí no Brasil. O que é importante destacar aqui, gente, também é que existiam os profissionais chamados de liberais, principalmente os médicos e advogados. Lembram quais eram os principais cursos feitos pelos colonos da Europa? Medicina e Direito. Então aqui eles começam a chegar aí, esses profissionais liberais e a atuar nessa região. E como diz ali no texto, apesar de eles trabalharem demais, da população afrodescendente, por exemplo, ser a em maior quantidade nessa região, eles não tinham poder nenhum, porque esse poder estava centralizado nas mãos da coroa. Então tinha muito dinheiro? Tinha. Mas quem controlava isso? A coroa. Isso não estava nas mãos do povo. Então isso era um dos debates e das reclamações, né, que existiam em torno dessa região, dessa concentração econômica que existia, né? Aí tem algo bem interessante, porque as contestações que estavam sendo feitas aí, buscando a autonomia do sujeito, a autonomia política, né, da coroa portuguesa, não incluíam a busca por liberdade dos escravos, tá? Dos escravizados, dos escravizados. Então essas lutas que estavam sendo realizadas aí pelos intelectuais que trouxeram o iluminismo aqui para o Brasil, não incluíam um debate em torno da abolição, tá?
Não era isso que eles estavam falando. Estavam pensando aí politicamente, economicamente, não pensando nos escravizados. Ok, gente? Isso é importante destacar. O que foi a gota d'água para a Conjuração Mineira, para a real organização de um movimento por conta dos conjurados, nós vamos falar melhor sobre esse tema depois, mas por conta das pessoas que encabeçaram e desenvolveram esse movimento, foi algo chamado de derrama. A derrama foi um imposto que foi aplicado aí em Minas Gerais e fazia com que os cidadãos as pessoas que moravam nessa região tivessem que pagar uma quantidade para a coroa portuguesa de ouro por ano, né, por um determinado período de tempo. Só que essa grande quantidade de ouro era muito grande, e isso fez com que esses colonos se revoltassem, e aí foi a gota d'água para que realmente se organizasse um movimento dos conjurados, a conjuração mineira, perdão, gente, conjuração mineira, em Minas Gerais. Então ali, nós vamos falar agora um pouco sobre os conjurados, né, que estavam presentes nesse movimento, então as pessoas que compunham esse movimento, e eles eram muito diferentes entre si, mas estavam aí lutando pelo mesmo ideal, que era a busca por uma menor poder do rei aí sobre os colonos. Então, as pessoas que integravam esse movimento estavam tanto entre integrantes da igreja, por exemplo, quanto entre os próprios administradores da colônia. Então percebam que essa insatisfação, ela permeava, estava presente em diversos grupos, né? Grupos distintos entre si. Aqui nós podemos citar dois participantes desse movimento que têm aí características diferentes. Por exemplo, temos o Antônio Gonzaga, que era poeta e advogada, e ele estava presente dentro daquelas atividades liberais, né? Atividades dos liberais aí, dos iluministas que nós comentamos anteriormente, e também temos o Tiradentes, né? Conhecem esse termo? Conhecem esse nomezinho? Vamos falar um pouco melhor sobre ele depois, mas ele era fazendeiro. Então percebam como as coisas são bem distintas, né? Tiradentes porque ele não era formado, mas ele sabia ler, sabia escrever, realizava seus estudos, entre esses estudos com plantas medicinais, passou a arrancar dentes, trabalhar como dentista, né? Então por isso que esse nome aí, Tiradentes. Nós vamos falar um pouco melhor sobre ele depois. Eu cito esses dois para vocês perceberem como esse grupo ele era heterogêneo em sua composição, apesar de lutar pelos mesmos ideais. Então percebam que essa insatisfação, ela era bem grande, né? Atingia diversos grupos. Bom, gente, o que é importante destacar aqui, e importante que vocês anotem, as reivindicações que eles faziam nessa região. Reivindicação número 1, que o monopólio da coroa diminuísse, principalmente no que era referente à extração de ouro. Então, a coroa tinha monopólio sobre a extração de ouro e diamantes nessa região. E isso fez com que os colonos se revoltassem e não quisessem mais que isso estivesse nas mãos da coroa. Além disso, muitas dívidas foram geradas com a coroa por conta da extração de ouro. Então, eles queriam que essas dívidas também fossem perdoadas. E algo super importante que eles queriam, gente, era a construção de uma universidade na região. Né? Eu falei para vocês que as universidades demoraram muito para chegar aqui, para começar a ser instaladas aqui. E uma das reivindicações desse movimento foi justamente aí a construção de uma universidade, de um centro de estudo nessa região. Bom, esse movimento começou a se organizar, eles faziam reuniões para debater o momento em que eles iam realmente se revoltar, né, demonstrar para a colônia, para a metrópole aí, as suas insatisfações. E eles estavam planejando fazer isso justamente no momento em que a derrama, aquele imposto que eu falei para vocês, fosse ser cobrado. Porém, um dos integrantes do movimento delatou esse movimento. O nome dele era Joaquim Silvério dos Reis, e com essa delação fez com que a corte portuguesa, né, com que a corte descobrisse esse movimento e punisse todos os integrantes ali de alguma forma. Percebam lá na página 9 essa imagem que é justamente a derrota, né, dessas pessoas aí que estavam atuando nesse movimento, dos conjurados que eu comentei com vocês, da conjuração mineira, e fez com que os castigos fossem muito diversos. Então, nessa imagem, é uma representação da vitória de Portugal sobre os conjurados. Então, os oficiais ali da corte, percebam os oficiais nessa imagem, eles estão levando esses conjurados, essas pessoas revoltosas, né, que compunham esse movimento que nós estamos, para a rua, demonstrando que eles foram derrotados. E aí os castigos foram diversos. Alguns foram levados para a África para ser exilados, outros foram levados para Portugal para prisões perpétuas, e
o Tiradentes, que nós citamos anteriormente, ele foi esquartejado. Então, as partes do seu corpo foram cortadas e foi expostas ao longo de uma estrada, né? Fazendo com que isso se tornasse um castigo exemplar. E o que é castigo exemplar? Para que as pessoas que vissem ali o Tiradentes esquartejado não tentassem se revoltar contra a coroa. Era uma mensagem da coroa. Era uma forma da corte portuguesa dizer: é isso que acontece com quem se revolta contra o nosso poder, aí, o poder monárquico. Então era isso que eles chamavam de castigo exemplar. É uma forma de castigo em que o resto do povo pode ver e que o povo não tente repetir essas ideias, né, revoltosas aí, essas ideias que buscavam essa autonomia maior em relação à corte portuguesa. Beleza, gente? Para que vocês fixem melhor esses conteúdos, principalmente no que se refere a Tiradentes, e nós vamos falar melhor sobre ele na live dessa semana, realizem o exercício de número 3, tá? Presente na página 5 do material de vocês. Ele vai permitir que a gente debata aí na live dessa semana, corrigindo essa atividade, alguns conceitos em torno de Tiradentes e da imagem de Tiradentes e de como seu castigo exemplar foi importante na construção de uma imagem do Tiradentes, e que a gente desmistifique até algumas lendas em torno desse sujeito, né? Desse sujeito que foi um dos principais atuantes, uma das principais figuras do imaginário, presentes no imaginário popular sobre a Conjuração Mineira. Beleza, gente? Bom, então na live aí de hoje, nós falamos um pouquinho sobre o início das revoltas que surgiram no Brasil decorrentes do iluminismo, pautadas nas ideias iluministas, né? Peço para que vocês realizem essas atividades que eu citei aqui ao longo do texto, para que a gente aprofunde esses temas, esses conceitos, corrigindo elas na live dessa semana. Ok, gente? Bom, a aula de hoje era referente a esse tema. Bons estudos e aguardo vocês na live dessa semana.